Bangladesh, um país com 173 milhões de pessoas espremidas em um território menor que Goiás, um dos maiores polos de produção de roupas do mundo, gerando bilhões para a economia global, mas onde a maioria dos trabalhadores ganha menos de $1 por dia. Esse mesmo país que abastece as vitrines ocidentais também enfrenta inundações constantes, secas extremas e um sistema agrícola que luta para sobreviver às mudanças climáticas. Ao longo das últimas décadas, Bangladesh se tornou um dos maiores exportadores de vestuário, enquanto ainda enfrenta taxas alarmantes de pobreza e desafios sociais imensos. Mesmo com avanços em áreas como microcrédito e energia solar em zonas rurais, o país permanece em uma constante luta para se desenvolver. Por que é tão difícil romper esse ciclo? Quais fatores históricos, econômicos e ambientais impedem Bangladesh de sair da pobreza? Hoje vamos entender as forças, os desafios e as decisões que moldam a economia de Bangladesh, explorando o que faz esse país ser uma das nações mais intrigantes e desafiadoras do mundo moderno. Para entender como Bangladesh chegou ao estado atual, precisamos voltar ao século XVIII, quando o Reino Unido começou a cuidar da região. Aliás, cuidar talvez seja um termo forte demais para a situação, pois o foco britânico estava em outra palavra: explorar. Desde que a Companhia Britânica das Índias Orientais se estabeleceu ali, a região viu um aumento exponencial na exportação de produtos de luxo, sedas, algodão e o famoso jute, que até hoje é um símbolo da economia de Bangladesh. O problema? Muito do dinheiro das vendas seguia direto para os cofres da coroa britânica. Assim, ao invés de incentivar o desenvolvimento econômico e social da região, o domínio britânico drenou recursos e impediu o desenvolvimento de uma infraestrutura básica. Para a população local, o resultado foi uma economia desequilibrada e um país em dependência constante dos caprichos comerciais britânicos. Avançando para 1947, vemos um novo capítulo cheio de ironias. Os britânicos, depois de séculos de bons serviços, finalmente decidiram ir embora. Mas não sem antes dividir o subcontinente indiano em duas nações, Índia e Paquistão. E claro, para tornar as coisas um pouquinho mais confusas, Bangladesh foi anexado ao Paquistão, formando o que ficou conhecido como Paquistão Oriental. A relação entre o Paquistão Ocidental e o Oriental parecia mais um episódio caótico, com o Paquistão Ocidental exercendo um controle rígido e negligenciando totalmente a parte oriental. Esse cenário culminou na Guerra de Independência de 1971, quando Bangladesh finalmente conquistou sua independência. Mas o preço foi alto. A guerra deixou cicatrizes econômicas e sociais profundas, com infraestrutura destruída e uma economia praticamente no zero. A independência trouxe liberdade, mas também desafios gigantescos. O país, recém-formado e devastado pela guerra, precisava de praticamente tudo: escolas, hospitais, estradas e empregos. Os anos seguintes foram marcados por tentativas de reerguer a economia e reconstruir uma infraestrutura básica, mas a falta de recursos e experiência tornou esse processo incrivelmente difícil. De certa forma, Bangladesh foi deixado para construir tudo do zero, com uma economia frágil e uma população em situação de extrema pobreza. Depois da independência, Bangladesh precisava urgentemente de uma forma de gerar renda. E onde eles conseguiram se destacar? No setor têxtil. O país se tornou um dos maiores exportadores de vestuário do mundo, com marcas famosas ao redor do globo aproveitando a mão de obra barata para manter os custos de produção baixos. E quando eu digo baixos, é realmente baixos. Para os padrões internacionais, a média salarial nas fábricas de Bangladesh faz o mínimo parecer um luxo. Embora o setor têxtil seja uma fonte essencial de empregos e divisas, ele também criou uma dependência econômica. Se a moda global decide mudar, ou se as empresas ocidentais de repente resolvem se preocupar mais com condições de trabalho, a economia de Bangladesh fica exposta a oscilações que eles mal conseguem controlar. Agora tente imaginar a logística de um país que precisa movimentar toneladas de tecidos e produtos acabados, mas com uma infraestrutura cheia de desafios. No caso de Bangladesh, as estradas e portos são, digamos, um tanto rudimentares. Então, mesmo que eles estejam fazendo milhões de calças jeans para o mundo todo, a falta de estradas e ferrovias eficientes torna o transporte um desafio diário. E não podemos esquecer que a energia elétrica também é limitada e frequentemente instável. Fabricantes e trabalhadores já estão acostumados com os apagões improvisados durante a jornada.
Em resumo, a infraestrutura de Bangladesh não acompanha a demanda do setor têxtil e acaba colocando barreiras no crescimento sustentável do país. Além do setor têxtil, quase não há outras áreas significativas que sustentem a economia. Isso significa que, se houver uma crise no mercado de roupas, as consequências para a economia de Bangladesh serão severas. Imagine o risco de um país que depende de um único setor, especialmente em um mundo onde as exigências mudam rapidamente. Para complicar ainda mais, o governo e as elites locais não incentivaram uma diversificação econômica. Enquanto países próximos investem em setores como tecnologia e serviços, Bangladesh permanece focado na mesma estratégia, quase como se estivesse colocando todos os ovos na mesma cesta e esperando que ela não caia. Bangladesh tem uma das maiores densidades populacionais do mundo. Imagine um país que é menor que o estado de Goiás, mas com mais de 170 milhões de pessoas vivendo ali. Isso significa que cada pedaço de terra, cada recurso natural é extremamente disputado. O país enfrenta um verdadeiro desafio em proporcionar moradia, saúde e serviços básicos para tanta gente. Essa superpopulação sobrecarrega não apenas os recursos naturais, mas também a infraestrutura e os sistemas públicos. Isso torna ainda mais difícil o combate à pobreza, pois cada centavo investido precisa ser distribuído para uma quantidade enorme de pessoas. É como tentar encher um balde com furos. O esforço é enorme, mas os resultados são limitados. A educação é um dos principais motores de desenvolvimento em qualquer país, mas em Bangladesh, o sistema educacional é insuficiente para atender a demanda. Embora a taxa de alfabetização tenha aumentado, a qualidade da educação ainda deixa muito a desejar. As escolas públicas são frequentemente mal equipadas, e muitos jovens saem da escola sem habilidades profissionais adequadas para o mercado de trabalho. Além disso, a educação superior é um privilégio de poucos, e a maior parte da população fica restrita a empregos de baixa qualificação. Isso perpetua o ciclo de pobreza, pois sem uma mão de obra qualificada, o país não consegue atrair investimentos em setores mais avançados. É um pouco como tentar competir em uma corrida, mas com os cadarços amarrados. Outro grande obstáculo para o desenvolvimento é a desigualdade social e a corrupção. A distribuição de renda em Bangladesh é muito desigual, com uma elite muito rica e uma grande população pobre. Essa disparidade se reflete no acesso a oportunidades, onde as classes mais baixas ficam cada vez mais distantes dos benefícios do crescimento econômico. Além disso, a corrupção é um problema crônico. Governos e instituições locais frequentemente desviam recursos destinados a programas sociais e infraestrutura. Então, em vez de ajudar quem realmente precisa, parte dos recursos acaba nas mãos de alguns poucos privilegiados. Esse ciclo de favorecimento e corrupção cria uma barreira extra para a redução da pobreza.